da chegada do colonizador nas Américas, e é nesse processo, né, de mudança cultural, vamos assim dizer, que esse assunto entra, né? Bom, quando a gente fala de choque, o que a gente está falando? De conflito. Quando a gente está falando de cultura, nós estamos falando de diversidade, certo? De diversas e diferentes formas culturais, né? Que implica hábito, línguas e tudo mais. Bom, de quem nós estaremos falando? De duas etnias. A etnia indígena, que eram os nativos, os verdadeiros donos dessa terra, e o colonizador, que chegou, né, no processo das grandes navegações, das expedições marítimas, e acabou desbravando novos lugares, né, que eles não conheciam. Então, quando a gente fala que a chegada dos europeus na América foi uma conquista, é nesse sentido, porque eles saíram buscando novas rotas marítimas para chegar até as Índias e eles, né, previam que eles iam encontrar lugares que eles não conheciam ainda. E qual era o intuito deles ao encontrar esses novos lugares? Procurar produtos que fossem diferentes do que eles tinham na Europa e, portanto, altamente rentável, que pudesse dar muito lucro, né? Então, esse era o objetivo central das grandes navegações: procurar novas rotas marítimas para chegar até as Índias e, nesse meio do caminho, desbravar o que eles não conheciam e aí encontrar novos produtos que tivessem grande valor comercial na Europa. Bom, então essa imagem aqui é bem bacana porque ela retrata bem essa ideia da chegada, né? Então, os europeus eles vão atracar as caravelas nesse novo continente, que inicialmente Colombo vai chamar os habitantes dessa área de índios, porque o Colombo, quando ele chega em 1492 na América Central, ele acha que ele tinha chegado numa outra área das Índias. E aí depois um outro navegador fez 3 expedições, o Américo Vespúcio, e provou que aqui era um novo continente. Lembra que no assunto passado a gente tratou isso? E aí eles passaram a chamar esse continente de América e apelidaram de Novo Mundo. Por quê? Porque o velho mundo era a Europa. E depois, quando eles vão desbravar a região que a gente conhece hoje como a Oceania, eles vão chamar aquela região, né, aquele continente, de Novíssimo Mundo, tá? Então, o que que acontece? Quando eles chegaram, eles encontraram os povos nativos. Esses povos nativos, né, no primeiro momento da chegada do europeu, com esse povo que chegava, porque eles nunca tinham visto uma, um barco flutuar, como eles diziam, né? Então, eles diziam que as caravelas eram barcos que flutuam. E então, no primeiro momento, isso causou um enorme estranhamento para os povos indígenas, né? Eles ficaram encantados, porque eles nunca tinham visto. Aí chega o homem branco vestido, né, com um monte de roupas, com instrumentos, com armas, né, uma série de coisas que os povos indígenas ainda não conheciam, né? Eles estavam numa outra etapa, né, de desenvolvimento civilizatório, né? Então, para eles foi muita novidade, muitas coisas diferentes. Então, eles ficaram encantados. Então, o primeiro momento da chegada vai ser esse deslumbre, né? O europeu também vai se deslumbrar com as novas terras. Em algum momento, eles vão fazer alguma analogia com o paraíso, né? Porque a Mata Atlântica, né? Que parecia um paraíso de acordo com o paraíso bíblico, né, por assim dizer, então eles vão ficar encantados também com o que eles encontram aqui. Só que desde o primeiro momento eles tinham a intenção clara, encontrar produtos que eles pudessem levar para a Europa e vender. E para isso eles, né, fariam o que fosse necessário, inclusive conquistar, que é o que eles fizeram. E os índios vão achar que os europeus eram brancos, eram pessoas enviadas pelo deus Maira, que era o deus, a divindade que eles cultuavam e que eles acreditavam, pelo fato de eles terem vindo flutuando, é como se fosse algo enviado pelo próprio Deus. Então, esse primeiro momento da chegada vai ser muito pacífico, cordial, né? Só que daí as coisas não vão ficar assim
para sempre, né? Muito pelo contrário, em um curto espaço de tempo, os povos indígenas vão começar a perceber o que estava por trás daquela cordialidade toda. Bom, então aqui eu já comentei com vocês, só faltou falar uma coisa importante. Quando o Cabral chegou aqui em 1500 para tomar posse da área que seria de Portugal, de acordo com o Tordesilhas, lembra que o Tordesilhas foi assinado em 1494 e o Cabral chega aqui em 1500. Então, jamais ele achou por acaso aqui. Ele veio tomar posse. Na verdade, a expedição do Cabral saiu de Lisboa, desviou até o Brasil, né, em Porto Seguro, e seguiu depois viagem até as Índias. A rota final do Cabral era as Índias. E dentro da expedição do Cabral, né, que é da caravela do Cabral, veio um porta-voz, vamos assim dizer, um escrivão, que fez a carta da chegada, que chama Carta de Pero Vaz de Caminha. Essa carta ele contava como é que foi a chegada, como é que eram esses povos, aí falou tudo muito encantado e tal, mas na carta ela já dá um indício de qual era a intenção deles, porque ele fala assim, que os índios eram muito pacíficos e ficaram deslumbrados com eles, e quando eles viram um colar de ouro, eles fizeram assim, a cara assim de espanto, né? Fixaram, ou seja, para a leitura do caminho era como se ele já demonstrasse que eles conheciam metais preciosos, né? Então, quer dizer, olha só que bacana, né? A mensagem que foi para o rei, né? Aqui talvez nós encontremos ouro, né? E realmente vai encontrar, né? O primeiro ciclo econômico vai ser a extração do pau-brasil, depois vai ser a produção de cana-de-açúcar nos engenhos, e a terceira fase, né? O terceiro ciclo do período colonial vai ser o ouro, né, os metais preciosos que eles vão encontrar na região de Minas Gerais. Bom, aí aqui está esse quadro, né, da primeira missa. Ele, claro, ele foi feito muito tempo depois, já no século XVIII, XIX, e ele mostra que retrata de uma maneira muito bonita. Primeiro, a missão, né, dos europeus, que era, né, levar a fé católica, salvar as almas de todos, né, essa missão cristã católica muito bonita, e segundo mostra os índios pacificamente vendo aqui, né, o que estava acontecendo como uma maneira harmônica. Então, o primeiro momento ficou muito construído uma ideia de harmonia, de paz, de passividade, de respeito, o que na verdade, né, em pouquíssimo tempo demonstrou que era totalmente o oposto. Bom, como eu disse para vocês, em pouquíssimo tempo isso foi desconstruído. Então, quem é que começa a fazer isso bravamente, né? Além do próprio colonizador, pelo uso da violência? Quem acaba fazendo isso vão ser os missionários. Vocês se lembram quando a gente estudou a Santa Inquisição? Minto, quando a gente estudou a Contra-Reforma, que foi a reação da Igreja Católica à reforma do Lutero, eles fizeram o Concílio de Trento, que durou 18 anos. Nesse Concílio de Trento surgiu a Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas. Qual era o intuito maior dela? Ir para as novas terras e propagar a fé católica, né? Inviabilizando assim o avanço do protestantismo no Novo Mundo, por exemplo. Foi uma grande meta dos missionários das missões. Então, quando os jesuítas vieram para cá, eles vão formar as missões, que eram fazendas, onde eles vão passar aí nas tribos, pegar as crianças e adolescentes e levar para serem catequizados. O que significa catequizar? Significa ensinar a fé católica, ensinar os hábitos do mundo civilizado, né? Então eles vestiram o índio, porque o índio, a nudez para o índio era algo muito normal, porque o índio vivia na natureza assim como as espécies vivem. Então ele não tinha malícia, pudor. O pecado, o pudor vinha do homem branco, por isso que ele precisava se vestir, né? Então, nesse processo de aculturamento, domínio de uma cultura sobre a outra, os missionários vão vestir o índio, vão ensinar a língua portuguesa para o índio, vão ensinar a fé católica. O intuito era porque eles enxergavam a cultura do índio como uma cultura inferior, que tinha que ser superado, e que eles, na missão civilizatória e na missão de fé, estariam salvando a alma dos índios. Então, era dessa forma. Então, muito rapidamente,
os povos indígenas começam a sentir a fúria do homem branco, né? E aí eles começam a ser vistos como como pessoas que cometem pecados, né? E passaram a ser vistos como selvagens e incivilizados, né? Então, quer dizer, o choque de culturas, ele foi exatamente esse processo de dominação, de aculturamento e de negação de uma cultura, né, inferior, né, sobreposta a uma cultura superior, que seria a cultura branca europeia. Bom, nesse processo de organização aí do sistema colonial, o que que a gente vai ter? As capitanias hereditárias, vocês já ouviram falar, né? O que foram as capitanias hereditárias? As capitanias hereditárias foi a primeira forma de colonização adotada no Brasil. Porque Cabral chega aqui em 1500, mas até 1534, 1530, os portugueses vinham com as caravelas, aí eles pagavam o trabalho dos povos indígenas para cortar a madeira, o pau-brasil. O pau-brasil era uma madeira que tinha em toda a Mata Atlântica, que ia do norte ao sul do Brasil. Ela era imensa. E essa madeira é uma madeira estreita, né, uma árvore estreita, mas muito resistente e muito avermelhada. Os europeus usavam essa madeira para várias coisas, construir caravela, móveis, fazer instrumento musical como o violino, que tinha um som super apurado, né? Passava a ser um instrumento muito valioso, e como ela era uma madeira muito avermelhada, eles usavam para atingir tecido. Então, como é que eles fizeram para poder pegar esse primeiro produto? Eles vão usar a mão de obra indígena. De que forma? Fazendo escambo. O que era o escambo? As trocas. Então, eles davam coisas muito importantes para o índio, como espelho, pente, caneta, e em troca, aguardente, os índios faziam o corte da madeira. Claro que sempre cerceado com um pouquinho de violência, né? Sempre colocando aí essa questão sobrepondo aos índios, né, pelo uso da força, porque é óbvio que, evidente, a arma de fogo versus flecha, a gente nem precisa saber quem é que levou a maior vantagem. E então, essa forma de organização durou uns 30 anos, né, o escambo, que era o escravo, os indígenas trocavam, né? Claro que também começou aí já a haver outras formas de violência, né? Então, nesse período, logo a instalação das capitanias hereditárias, vão começar, vão chegar os jesuítas. E qual era a intenção deles? Era justamente levar a, a organização da doutrinação ou da catequização do índio. Uma coisa bem importante de se colocar aqui, que nesse processo de chegada e de dominação, a gente também vai ter vários tipos de violência. A violência simbólica, né, nesse sentido aí da negação da cultura do índio, né, da desvalorização da sua cultura, a violência das armas e a violência sexual, né? Então, a primeira forma de miscigenação do Brasil vai ser feita neste momento, né, dos colonizadores que vão chegar nas caravelas, os tripulantes da caravela normalmente eram as pessoas muito pobres, pessoas que vinham de baixo calão, pessoas que não tinham formação, muitas envolvidas com crime, eram pessoas muito ruins, vamos assim dizer. E aí essas pessoas, quando elas chegavam aqui, imagina 2 meses dentro da caravela, aí chegava aqui e começaram a encontrar os povos indígenas dentro da sua nudez. Então a gente não precisa usar muita criatividade para a gente imaginar o que vai acontecer com as índias, né? Então vai ser muito comum o estupro, e aí os primeiros filhos mestiços começam a nascer já nesse primeiro momento. Bom, mas o que vai acontecer em 1534? O rei de Portugal vai estabelecer propriamente o sistema de colonização. Por quê? Porque os navegantes franceses começaram a navegar aqui, e aí, temendo perder a colônia para outras nações, o rei de Portugal começa então o processo de colonização propriamente dita, que ele começa com as capitanias hereditárias. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram a área do Brasil e dividiram em 15 grandes lotes e doaram a 12 capitães donatários. Quem eram esses donatários? Eram pessoas ricas, nobres, pessoas de posses de Portugal. A ideia seria
essas pessoas investirem o seu dinheiro aqui, prosperar a capitania e o rei ganharia imposto. Lembra lá? Nós estamos falando numa época em que o sistema político adotado era a monarquia absolutista, rei com os plenos poderes. E as caravelas, minto, e o mercantilismo era isso. Também era extremamente controlado pelo rei, né, pelo Estado. Então, toda atividade econômica que se fazia, pagava-se altas tarifas de impostos ao rei. Então, qual que foi a ideia? Brilhante. Eles investem o dinheiro dele, quando começar a dar lucro, o rei vai ganhar imposto. Perfeito. Mas não foi tão perfeito assim, porque só duas deram certo. Das 15, só duas deram certo. São Vicente, onde hoje está a cidade de Santos, porque passa a ser um porto de chegada, e Pernambuco, lá no Nordeste, que vai virar os grandes engenhos de açúcar vão ser feitos lá. É importante ressaltar que em Pernambuco começa então a atividade dos engenhos. E essas atividades dos engenhos, monocultura, a produção de um único produto, cana-de-açúcar para poder fazer o açúcar, que vai ser um produto extremamente rentável e que vai enriquecer muito a coroa portuguesa e os mercantes, precisaria de muita mão de obra. Então, inicialmente pensou-se em escravizar, né, os povos indígenas, mas o que vai acontecer? O primeiro contato dos 30 anos já foi suficiente para morrer um monte de índio, das doenças trazidas pelo europeu, da violência de todas as ordens. Então, muitas tribos passaram a fugir da região litorânea, sair da região litorânea. Então, os primeiros povos que eles vão encontrar eram os povos tupi. Vamos lembrar aqui que os povos indígenas, a gente discutiu isso ano passado, eles eram várias etnias. O que é uma etnia? Grupo de pessoas que falam, que têm características físicas semelhantes de língua e falam a mesma língua. Então, a gente, nos povos indígenas, eles eram cerca de 4.000 da chegada do português. E haviam várias línguas. Por quê? Haviam 4 grandes troncos linguísticos: o G, o Muaruaque, o Caraíbas e o Tupi. Tupi é um dos troncos linguísticos e que deu origem a várias línguas. E esses povos ficavam na faixa litorânea do Brasil. Então, quando da chegada do português, a gente pode dizer que foram esses indígenas que sofreram mais diretamente, os tupis. E aí o que vai acontecer? Eles vão, nesse processo de violência aí do colonizador, as tribos vão começar a fugir, vão começar a entrar interior adentro. E aí como é que os donos de engenho vão começar a fazer? Eles precisavam de mão de obra. Nesse momento, nessa época, os portugueses já navegavam a costa africana, já tinham feito feitorias, que eram postos de paradas fortificados. E lá tinham os povos tribais, que também tinham povos inimigos uns dos outros e que faziam guerras. E aí a tribo vencedora fazia a outra, né, escrava, por assim dizer. Mas não é o sistema escravista que vai ser adotado aqui, né? Porque o sistema escravista adotado aqui foi mercante. O negro passou a ser um produto de mercadoria. Lá era escravos por guerra. E aí tinha uma outra relação, né? E aí o que os portugueses vão começar a fazer? Vão começar então a trocar produtos por esses escravos. E aí isso vai virar uma grande atividade mercante. E aí depois eles vão prender todo mundo, vão fazer expedições, vão trazer muita gente, muitos povos tribais, né, para cá nesse processo do tráfico negreiro, né? Vai vir muita gente. Então, a mão de obra passa a ser, então, negra, africana, escravizada aqui, certo? E em 1548, né, como as capitanias não deram certo, foi instalado o governo geral, que vai ficar até a época da chegada da família real portuguesa em 1808. Bom, é como eu falei para vocês, lembra que eu falei que os povos indígenas vão começar a fugir, né? Quem sobreviveu e começou a perceber qual que era do colonizador, o que eles vão começar a fazer? Eles vão começar a fugir, né, para o interior. Aí vão ser criadas bandeiras. O que vão ser as bandeiras? Sabe, aqui na nossa região a gente tem uma rodovia que chama Bandeirantes, Rodovia dos Bandeirantes. Por quê? Porque muitas das bandeiras saíam daqui.
E qual era o objetivo central das bandeiras? Inicialmente, elas eram expedições armadas que saíam em busca de índios fugidos para poder trazer como mão de obra escrava, para poder escravizar, né? E um segundo objetivo muito importante das bandeiras era buscar metais, desbravar o interior em busca de metais preciosos. E eles vão achar. Na onde que eles encontram? Na região de Minas Gerais, que vai virar uma grande região de aurífera, né, do sistema colonial. Bom, aí vem as bandeiras, que eu já acabei de explicar, né? Que foram feitas expedições para poder buscar índios e depois para poder desbravar o interior da colônia buscando metais preciosos. Bom, o que acontecia quando eles encontravam os índios? Eles escravizavam, literal, né? Então, essa é uma imagem triste e lamentável de índios que eram presos e colocados desta maneira. Bom, aí para a gente poder entrar no assunto propriamente do nosso tema de hoje, que é o choque de culturas, que a gente já entendeu um pouquinho, que foi esse conflito entre o colonizador e sua cultura e sua etnia e o índio, os povos indígenas e suas etnias, né, no processo de dominação. E aí, óbvio que eles eram culturas diferentes. Então, nessa ideia de culturas diferentes, né, o europeu se colocava como o superior, o civilizado, e que cabia a ele, né, impor a sua cultura para os povos dominados. E para poder fazer isso, vai gerar um fenômeno que a gente vai chamar de genocídio. Então, que é o genocídio? É a destruição, é o massacre, é o desaparecimento de um povo, né? É o assassinato de um povo. E a gente pode assassinar um povo de várias maneiras: fisicamente, culturalmente e simbolicamente, né? No sentido de desvalorizar uma cultura. Bom, o que vai levar essa destruição desse povo, né? A fome, né? Porque os povos indígenas passaram a produzir para atender a necessidade mercante, não a necessidade de subsistência, então a fome passou a ser algo muito recorrente. Um dos fatores que levou a muitas tribos a migrar para o interior era a questão da fome. A segunda coisa, a questão das doenças, como varíola, doenças venéreas, que eu já expliquei, né? Então, a violência sexual vai ser uma das violências praticadas pelo europeu, pelo colonizador. O sarampo e a gripe, que eu esqueci de colocar aqui no slide. A gripe vai chegar a matar tribos inteiras, porque os índios viviam na natureza, caçavam e pescavam o que iam comer, tomavam banho o tempo todo, né? Então, o que vai acontecer? Eles nunca tinham tido gripe, então eles não tinham anticorpo. Então, quando o europeu chega aqui, uma das primeiras doenças que os índios vão adquirir vai ser a gripe, que vai matar a tribo inteira. E depois vão ter as doenças que vão ser colocadas de maneira proposital, para realmente matar os índios e para liberar as áreas para a colonização. E aí a gente pode entender que esse processo, né, silencioso, ele foi muito danoso, né, para os povos indígenas de maneira geral. Então, se no início da colonização a gente tinha de 4 a 5 milhões de índios, de povos indígenas, hoje nós temos 400 mil. Então, é assustador como esse massacre aconteceu. E a violência simbólica, que seria o aculturamento, que foi feito pelos padres jesuítas por meio da catequese, onde eles tinham por intuito desmistificar toda e desvalorizar toda a cultura indígena. Então, eles desqualificavam o pajé, eles faziam, como é que eu vou dizer assim, um endemoniamento de alguns ritos feitos pelos indígenas de forma cultural, como o canibalismo, por exemplo. Os índios, eles não eram canibais, no sentido assim, que nós teremos para o jantar hoje? Uma perna humana. Não era assim que funcionava.
Como é que funcionava esse ritual que os europeus, de uma maneira deturpada, chamaram de canibalismo? Chamava-se antropofagia. Como é que rolava? Então, uma tribo inimiga a outra fazia uma guerra e a tribo que vencesse, muitas vezes o que ela fazia? Ela capturava os guerreiros, os grandes guerreiros da tribo inimiga, e aí elas faziam um ritual de antropofagia. O que seria isso? Elas faziam um ritual onde, ó, elas matavam o inimigo e elas comiam um pedaço deles, principalmente os guerreiros vencedores, comiam um pedaço desse grande guerreiro inimigo. Com qual intuito? De absorver toda a bravura, toda a destreza desse grande guerreiro. E aí os europeus trabalharam com uma visão extremamente como se fosse algo animalesco, selvagem, né? Então era essa desconstrução. E eles também condenavam os hábitos dos índios, né? A poligamia, entre outros hábitos, a nudez foi extremamente é, criticada, né? Colocada como algo pecaminoso. Então havia uma desconstrução por completo dos hábitos e costumes dos índios como sendo pejorativos, né, sempre. Bom, e aí vem o desencontro, o conceito aqui de hoje que eu queria trazer para vocês, que é o desencontro de culturas. Como é que eu vou ler para vocês e vou explicar. O desencontro de culturas. Alguns pesquisadores chamam esse primeiro contato entre portugueses e indígenas de encontro de culturas. Então, seria aquele primeiro momento que eu expliquei para vocês. Cordialidade, pacífico, eles eram diferentes, mas eles conseguiram ter uma harmonia. Como se representasse um momento em que as diferentes culturas trocassem influências entre si. Mas não foi isso que aconteceu, né? Teria sido ótimo se tivesse sido isso que aconteceu, mas não foi. Concordamos então com os pesquisadores que compreendem que o início do processo de colonização portuguesa foi um desencontro de culturas. O que houve foi um processo de imposição cultural que chamaremos de etnocídio. Então, o que é o etnocídio? É a destruição cultural de um povo. Então, quando os missionários jesuítas pegaram as crianças, os adolescentes, levaram para as missões, vestiram essas crianças, esses índios, ensinaram a língua portuguesa, ensinaram a fé católica, ensinaram os valores de morais cristãos católicos europeus. Qual era o intuito deles? Destruir a cultura inferior, destruir a cultura do índio. Esse movimento, que a gente também pode chamar de aculturamento, né, também é chamado de etnocídio, destruição da cultura de um povo. E hoje, né, graças talvez aos deuses, vamos assim dizer, os povos indígenas ainda conseguiram sobreviver. Nós temos hoje nós temos as reservas indígenas, onde os povos ali vivem e preservam seus hábitos, a sua cultura. Então nós temos cerca de 200 etnias pelo Brasil. E aí a gente pensa, né, que coisa incrível eles terem dado conta de sobreviver a tamanha violência. Então, eles tiveram uma coisa muito importante que a gente pode chamar de resistência. Eles resistiram de todas as formas, porque a gente não arranca de um povo a sua identidade, a gente não arranca de um povo a sua cultura, né? Tanto não que muitas culturas conseguiram sobreviver. Muitas foram destruídas, muitas desapareceram. Nós temos hoje muitos índios que vivem nos centros urbanos e que não têm mais ligação com as suas culturas, mas ainda há núcleos indígenas que mantêm e levam adiante essa cultura e resistindo a todo esse tempo, né? São 500 anos, né, de dominação e eles continuam lutando e resistindo. Então aqui está uma imagem, né? O jesuíta, a gente pode dizer que ele é a grande marca da dominação cultural, devido à catequese, o aculturamento, né? É isso. A aula de hoje é essa. Espero que tenham gostado. Eu vou postar uma atividade referente a esse assunto, um texto também.
e a gente volta a se falar. Dúvidas, vocês podem me escrever pelo espaço lá do Google Sala de Aula ou pelo WhatsApp, tá bom? Fiquem bem, até mais. Beijo!